ele é tudo pra mim, sabe? O Pedro veio num momento muito difícil da minha vida. Eu tava muito mal. Tava fazendo tratamento no psicólogo e tal. Tava muito mal mesmo. Eu até tinha parado de cantar um pouco. Foi bem difícil, assim, sabe? E eu queria muito, sempre quis muito ter filho. Mas nesse momento eu tava. Tipo assim, eu olhei pra Deus e falei assim: Deus, eu preciso de um motivo pra viver, sabe? Uhum. E aí veio o Pedro. E aí o Pedro, o nome dele é engraçado porque é exatamente o que ele é pra mim. É Pedro Luca, aquele que é firme como uma rocha e resplandecente como a luz. Que lindo. Pedro me deu força, Pedro trouxe luz pra minha vida. A escola de Deus na minha vida foi o Pedro. Então, assim, ele é tudo pra mim, tudo. Ele me ensina todos os dias. A maternidade trouxe pra mim um aprendizado que eu nunca eu ia aprender de outra forma, sabe? Quando você se torna mãe, você se torna mais compreensivo, mais passivo. Quando você vai falar com alguém, você pensa duas vezes porque você fala, aquela pessoa é filho de alguém. Uhum. E eu sou mãe. Eu não gostaria que alguém falasse daquele jeito com meu filho. Então você passa a entender mais as coisas, sabe? Você passa a ter mais zelo, a ter medo de morrer. Então, o Pedro. Pedro é o Pedro. E Ele é ele veio, tudo. no caso, ele não era planejado. Não foi. Assim, eu tinha pouco tempo de casada, né? Uhum. Eu casei em setembro, eu descobri que tava grávida em março. Eu É. tinha. Eu descobri com um mês, mais ou menos. E ele nasceu em dezembro. E, assim, a gestação dele foi muito difícil. Muito difícil. Quem me acompanha mais tempo no Instagram sabe, eu perdi 12 quilos. Eu vomitava todos os dias, Nossa. durante várias e várias e várias vezes na vida. No dia, né, quer dizer. Uhum. E aí eu cheguei a ficar internada, porque o médico falou assim, cara, você tá muito magra, você tá perdendo muito. Eu não conseguia ficar em pé, assim, sabe? Uhum. Porque a barriga era muito grande e eu tava muito magrinha. Então, era muito difícil. A gestação foi muito difícil pra mim. E aí, eu lembro que eu fiquei com muito medo, né? Pra ele nascer. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou cuidar de uma criança? Eu falava pra Deus, falava, Deus, como eu vou educar uma criança no berço evangélico, conhecendo o Senhor? Como que eu vou fazer isso? E eu chorava. Nossa, eu chorava. E meu marido, Cássia, calma. E aí ele tava prestes a nascer já acho que eu já tava de 8 meses. Eu fui na consulta, né, do pré-natal, tal, lá na Moca. E aí eu sempre voltava de Uber. Aí o Uber tava conversando comigo, tal, todo tatuado. Nunca na minha vida que eu imaginei que aquele homem era evangélico. Nunca, nunca assim mesmo, tipo, tatuado, bem jovem, sabe? Uhum. E esse menino me olhando toda hora. Nesse dia, quem tava comigo era a prima do Otiniel, a Carol. E ele olhava pra mim toda hora e eu falava, Carol, esse homem não para de olhar pra mim. O que será que... Aí, quando a gente tava chegando próximo, ele falou assim, moça, posso te falar uma coisa? Aí eu falei assim, pode. Já com medo. Já, meu Deus. Aí ele olhou e falou assim, moça, Deus manda te dizer que todas as vezes que você veio pro hospital, todas as vezes que você passou mal, o Senhor estava com você. Ele sempre esteve ao seu lado. O inimigo tentou de várias vezes tirar essa criança de você, mas o Senhor não deixou. E esse menino, e tipo assim, como é que ele sabia que era menino, né? Porque eu não tava falando de gravidez. Verdade. Ele falou assim, esse menino, você não precisa ter medo de como você vai cuidar dele. Porque o amor pela palavra já tá cravado no coração dele desde o ventre. Meu Deus. Esse menino vai ser um grande pregador. Assim como foi a primeira pregação de Pedro, que 3.000 almas se renderam aos pés do Meu Senhor, Deus, que lindo. assim vai ser a vida dele também. Nossa, eu me debulhava de chorar. Foi daí que você escolheu o nome? Não, eu já tinha nome, né? Só que Foi uma confirmação. foi uma né? confirmação, tipo, porque eu tava com muito medo que eu não queria errar, sabe? Eu não Uhum. queria. Eu queria que meu filho conhecesse Jesus como verdadeiramente Jesus é. Uhum. Porque eu fui conhecer Jesus depois quando eu voltei pra igreja. Isso. Até uns 2 anos atrás, eu não conhecia Jesus 100%, sabe? Eu conhecia Uhum. Jesus de ouvir falar. Então eu ficava tipo assim, eu quero que o Pedro conheça Jesus de verdade. pertinho. Uhum. E eu tinha essa responsabilidade na minha mão. E eu falei, caramba. Obrigada, Deus. Obrigada. Então, assim, o Pedro é
Tudo. Tudo, tudo. Pedro é o Pedro.